Bom dia a todos e a todas. Sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Feriadão. Como é que vocês estão? Será que vai chegar alguém ou tá todo mundo dormindo? Bom dia, Samuca! Bom dia, bom dia, bom dia! Nós vamos fazer um bate-papo breve aqui, né? Para deixar todos descansarem e vai ficar gravado. Quem não puder assistir agora, assiste depois. Gente, hoje eu quero falar, né? Vou falar sobre o Quiron, o curador ferido, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Bom dia, Samuca. Bom dia, Abraão. Não sei se vocês já ouviram falar da história de Quiron, né? Quiron era um centauro, né? Filho do deus Crono com uma ninfa. E o Crono era casado, né? E quando ele teve que enfrentar a esposa, ele, como um deus, ele se transformou em um cavalo e picou a mula, né? Fugiu ali daquele confronto naquele momento, né? Que a esposa dele estava uma fera. A ninfa chama, né? Filira. A ninfa é mãe do curador ferido, do Quiron. Gente, por que eu tô trazendo essa história? Porque, e como eu já falei para vocês, né, o que acontecia lá com os deuses, né, os deuses ali com D minúsculo, né, do Olimpo, está muito parecido, é muito próximo da nossa própria realidade. Então, a mitologia grega é como se fossem metáforas, né? São metáforas, né, que trazem ali muito do perfil do nosso inconsciente. Então, a gente entender, a gente se ver, né, na pele, né, desses acontecimentos ali do Olimpo, né, desses deuses, pode ressignificar muita coisa e trazer uma nova consciência para o que a gente passa. Para vocês terem ideia da história do Quiron, né, como o pai dele, né, o Crono, se transformou num cavalo para fugir da esposa naquele momento ali, porque ele tinha tido uma relação extraconjugal com Filira. Isso chegou no ventre, né, essa transformação dele, e por isso que o Quiron, ele nasceu um centauro, metade humana, metade animal, né? Ele é aquele corpo de cavalo e o corpo, né, a parte traseira do cavalo e aqui, né, do busto para cima, humano. E quando ele nasceu, a Filira, ela o rejeitou imediatamente. Então, olha para vocês verem como que a gente pode ir muito além, né, do que esse momento que a gente vai conversar aqui, mas olha como que é interessante. Ele, no ventre, né, o pai dele tem aquela emoção, aquele sentimento ali, né, por causa do problema dele lá, na relação dele conjugal, oficial, digamos assim, e isso o filho que estava em gestação sente. E isso a medicina já comprovou, eles falavam isso na mitologia grega. Né? Há quantos anos isso já não é falado? Né? E hoje a psicologia, a ciência comprova, né, que os filhos sentem ainda no ventre o que os pais estão passando. Né? Principalmente ali em relação à mãe, porque tá ligado, tá dentro do mesmo corpo. Né? Então, ali o filho já sente, né, a mudança do pai e isso transforma. Ele nasce em forma de centauro. A mãe o rejeita imediatamente e implora aos deuses que a transforme em algo, né, para que ela não enfrente aquela realidade. A mãe, né, como se ela tivesse tido aí o que a gente chama hoje uma depressão pós-parto. Né? A mãe fala, não, eu não dou conta disso. E aí o que acontece? A mãe é transformada numa árvore. Né, os deuses a escutam, a ouvem, né, porque ela teve aquele clamor de dor e a transforma numa árvore. Olha como que isso fala aos nossos corações. Quer dizer, o Quiron foi rejeitado. Né? Ele foi rejeitado ali pela mãe. O pai tinha uma outra relação, né, era casado. Né? Então, quem cria Quiron é Apolo. O que para ele foi uma bênção. Por quê? Porque Apolo era extremamente sábio. E ele levou, né? Ele ensinou para o Quiron cultura, sabedoria. Né? O Quiron se tornou
um, um adulto sábio, né? Os centauros eram muito rebeldes, eles eram muito sem modos. E o Quirón não, ele era um centauro muito diferente, né? E ele frequentava ali o Olimpo, né? Ele era considerado também, ele era um deus, né? Porque ele era filho de Cronos, né? Então ele comungava, apesar de ser filho de Cronos com uma mortal, ele tinha, né, a imortalidade, né? Em uma batalha, junto com vários outros, Hércules o fere, né? Ele leva uma flechada de Hércules sem querer, porque eles eram muito amigos. E o que acontece? A flecha estava envenenada com o veneno de Hidra, que era mortal para qualquer um, menos para um deus, né? Para um semideus ali. E ele não morre, mas ele fica ferido o resto da vida. É por isso que ele é chamado curador ferido. Qual de nós não está ferido, não foi ferido? A gente não precisa continuar estando feridos, né? Mas todos nós fomos feridos, né? A gente precisa deixar de ficar se comparando, olhando a grama do vizinho que é mais verde, porque é óbvio que todo mundo que está aqui agora, né, nessa grande nave Terra, está passando por alguma diversidade, às vezes menos, às vezes mais, às vezes no período, né? Às vezes tem período de chuva, tem período de sol, tem período de inverno, tem período de verão, mas todos nós passamos por aprendizados, né? Então, o Quirón, ele entendia muito da alma humana e ele se tornou um êximo curador. Por quê? Porque ele tinha sido rejeitado pelos pais, então ele já tinha essa dor na alma, né? Como eu falei para vocês, ele foi criado por Apolo. A mãe dele se tornou uma árvore porque ela não tolerou ver um filho centauro, metade humano e metade animal, cavalo, né? Então, desde a infância, né, apesar dele ter tido muita oportunidade, porque ser criado por Apolo, né, foi uma bênção para ele. E mesmo assim, né, muitas vezes muitas pessoas às vezes não são criadas pelos pais biológicos, né? Mas às vezes não consegue ver algo de bom naquilo, né? E eu não tô criticando ou julgando a dor do outro, né? Eu já falei para vocês que a minha mãe, ela foi criada, né, por pais adotivos, então eu tenho isso no meu DNA, eu tenho isso no meu sangue, né? Porque passou da minha mãe para mim, então eu sei hoje melhor, né, do que quando eu era mais jovem e tal. Hoje eu dou mais importância para isso, porque nos meus estudos de psicologia, né, eu posso entender o quanto isso foi desafiador para minha mãe. E é por isso que eu trago aqui essa história, né, do curador ferido, porque ele usou a dor dele para algo melhor. Ele não ficou só ruminando, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, vou me tornar aqui um ser revoltado, vou me tornar um bandido, eu vou ser o pior dos centauros, né? Eu vou ser o mais baderneiro. Não, muito pelo contrário. Ele foi curar pessoas, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei, a saga, né, dele, né, desse abandono, né? Ele curou vários outros deuses, até que, cansado, né, de sentir aquela dor, porque ele ficou com a ferida aberta, a ferida dele não curava. A flecha de Hércules, né, ela estava infectada pelo veneno de Hidra. Então, ele sentia dor o tempo todo, apesar de ser um deus, né? Ele, como eu falei para vocês, ele não morreu, porque ele era imortal, mas ele também não conseguiu se curar. Ele buscou cura em todo o universo para aquela ferida, e ele continuou com a ferida aberta. Isso trouxe a ele uma empatia imensa, né? Como eu falei com vocês, ele se tornou um curador maravilhoso, e ele foi fazendo algo bom pelas pessoas, ele foi curando as pessoas, né? Ele foi auxiliando
tanto os mortais quanto os imortais nessa jornada dele. Ele se tornou empático pela dor do outro, porque ele tinha sua própria dor. Muitas vezes a gente tem a nossa dor e a gente acha que ela é a maior do mundo, né? Que ninguém sofre como a gente e que a nossa dor tem que ser vista por todos os seres do planeta Terra, né? Que todo mundo tem que ouvir, tem que sentir, tem que comungar da nossa dor, e a gente sai aí numa verborragia, né? Derramando o sangue aí para todos os lugares onde a gente vai. A gente se coloca no lugar de vítima e a gente pensa que todo mundo é algoz, todo mundo é culpado da nossa própria sorte, né? Então eu acho que o exemplo de Quiron, o curador ferido, ele serve para todos nós, porque todos nós em algum momento da nossa vida a gente é ferido. Mas o que a gente vai fazer com isso, né? A gente vai buscar, né, o aprendizado e aproveitar esse aprendizado para sermos mais empáticos, né, para auxiliarmos o outro na própria jornada, a curarmos o outro ali, né, não nos responsabilizando pela parte dele, mas apoiando, servindo, sendo útil, né, não carregando, gente, não sendo salvador, sendo um apoiador, né, sendo uma mão amiga, né, que dá a mão ali na hora que alguém escorregou e precisa se levantar, mas que não vai carregar aquela pessoa e colocar nas costas, porque isso a gente não dá conta, né? Isso aí é trocar as vestes do santo, né? Deixar um santo nu para vestir o outro. Então, quer dizer, aquele santo que ficou nu, ele também necessita de cuidado, ele também necessita, né, de autocuidado. Então, é sobre isso, sabe? Bom dia, Lulu. Bom dia, Aline. Bom dia, Lelete. Gente, então, a vulnerabilidade do Quiron, né, desse curador ferido, ela se tornou a sua própria força, né? Ela se tornou a sua própria força. Ele ampliou a empatia, né? Eu anotei aqui, a dor experimentada nos permite conectar de forma autêntica com a dor dos outros, né? Por que hoje eu trabalho com terapia? Por que eu sou terapeuta? Porque eu tive as minhas dores e hoje eu sou muito mais empática com a dor do outro. Hoje eu consigo olhar para o outro e sentir ali, perceber a dor, mas sem carregar, porque eu não dou conta de carregar a dor do outro, mas eu posso auxiliá-la a sair daquele lugar, né? Com as terapias a gente pode auxiliar, porque às vezes a pessoa precisa de expandir o seu olhar. Às vezes a gente está fixo e rígido assim, né? E quando a gente auxilia a expandir, a pessoa começa a ver outras possibilidades e sai daquele lugar de dor, aquele aprisionamento, aquele torpor, porque às vezes a gente fica paralisado, congelado, não é verdade? Então, eu vejo isso muito na constelação, né? Na apometria, de vamos ressignificar, vamos mudar o olhar. E aí eu mudo a minha história interna. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o meu sofrimento é o quê, gente? Com o sofrimento emocional. O físico, tudo bem, tá ali uma ferida, um machucado. Eu tô sentindo, né, ali na pele. Mas o ferimento, o sofrimento emocional são reações químicas no meu corpo. Se eu mudo o insight, se eu mudo a forma de pensar, eu vou mudar aquela reação química que eu tô tendo de dor. Eu vou, opa, peraí. Vamos ressignificar isso aqui, vamos olhar para isso diferente. Eu saio daquele estado de congelamento, de aprisionamento, né? Eu me posiciono de uma forma diferente em relação àquele problema, àquela demanda, e eu vou mudar a química no meu corpo. Eu vou mudar as minhas sinapses. Não é assim? A dor emocional, e às vezes ela chega no corpo de uma forma que dói tudo, né? Que a pessoa fala assim, Andréia, eu sinto dor no corpo todo. E aí vai buscar uma causa física, às vezes faz exame que revira a pessoa, de frente para trás, de trás para frente, do pé à cabeça, da cabeça aos pés, e não acha nenhum adoecimento ali. Mas tem um sintoma da dor, né? E isso é muito conhecido como fibromialgia. Fibromialgia, gente, são dores emocionais contidas, represadas no corpo, na alma durante muito tempo. E aí até que tem que ter algum sintoma para que aquilo seja visto, para que aquilo possa ser mudado, ressignificado, tratado.
porque o corpo às vezes já não tolera mais, né, aquelas sinapses neurais tão dolorosas, né, tão, às vezes de uma vibração muito densa, muito pesada, e o corpo tem que dar um grito. E como que ele dá o grito? Através do sintoma, que aí a gente começa a pesquisar, né? Aí a gente vai ao médico, aí às vezes o médico, dependendo, né, do que ele encontrou, não, às vezes ele encaminha para um psicólogo, para um psiquiatra, e aí a gente começa a perceber que aquilo às vezes é emocional, né? E aí a gente pode buscar o caminho da cura, sair daquele lugar de tanta dor, né? Então, o que eu gostaria, né, que ficasse aqui hoje é que todos nós somos Quiron, de alguma forma. Todos nós somos curadores feridos. Só que a gente precisa ver se a gente vai escolher o lado luz ou o lado sombra, né? Se eu me torno um centauro, né, só dando patadas, coices nas pessoas, né? Porque os centauros eram muito rebeldes, né? Eu pego a minha dor e transformo na dor do outro também. Eu me transformo, às vezes, ali um ser indomável, um monstro, né? A minha dor, ela pode provocar isso em mim e eu posso aceitar isso para minha vida. Ou eu posso escolher o lado luz do Quiron, então o caminho do meio, né? Eu acho melhor assim, né? O caminho do meio. E me tornar o meu próprio curador e o curador de quem está à minha volta, né? Eu entender a outra pessoa ali, porque eu sei o que é aquilo, sei o que é sentir uma dor, eu sei o que é estar sangrando o tempo todo, porque lembrem-se, a ferida do Quiron não sarava, né? E ele só não morreu porque ele era imortal, mas aquilo sangrava o tempo todo. Então ele tinha uma ferida aberta, né? E isso ele escolheu, com a sua sabedoria, né, ter empatia pelo outro e não descontar no outro aquela flechada que ele tomou, inclusive sem querer, do próprio amigo dele, o Hércules. Gente, olha que riqueza de detalhes, né? Se a gente for aprofundar, nós vamos achar muito mais insights nessa história. Então leiam com calma, sintam como que o Quiron pode influenciar a vida de vocês. Para mim faz todo sentido na minha própria vida, na minha própria jornada, né? Eu já falei para vocês, muitos aqui já me conhecem e tal, que aos 45 anos de idade eu abri mão de um emprego público federal para viver do que eu faço hoje, né? Para cuidar de pessoas. Era o meu Quiron falando alto, agora você vai para o mundo, você vai cuidar de pessoas, né? E isso, a gente tem uma troca. E eu vou curando cada vez mais as minhas feridas. E eu vou prestando atenção cada vez mais nas histórias que eu tô contando para mim. É óbvio que eu não tô curada de tudo, porque se fosse assim eu já tinha partido, né, gente? Quem tá aqui perfeito não está aqui, a menos os grandes avatares, os missionários, né? O meu propósito de vida, assim, é isso, é cuidar, é fazer o que eu faço hoje, mas eu não me encontro no estado de perfeição, muito pelo contrário, eu estou em estado de evolução, de experienciar, né? E é por isso que cada atendimento eu aprendo mais, né? E eu vou reforçando, né? Essa minha alegria, né? De estar na pele do Quiron, né? O curador ferido que faz algo bom com as suas próprias feridas, com as suas próprias cicatrizes, né? E não fica só em si mesmo, né? Se fechando na sua dor ou respondendo para o mundo como se todos fossem culpados da dor dele, né? Ele fez algo muito bom, né? Até que num determinado momento os deuses, né, reconheceram ali a contribuição de Quiron e ele se tornou uma constelação, né, que é a constelação de Sagitário. O que é o Sagitário? É o símbolo do centauro, né? Então o Quiron está imortalizado nas estrelas, né? Claro que isso é um mito, né, gente? É um mito grego, mas ele é tão atual, ele fala tanto, né, do que a gente passa hoje, né? Todos os Quirons que nós consigamos, né, que a gente conseguir ser, né, eles vão estar imortalizados para a gente e para as pessoas que a gente se conecta,
né? Quem encontra um Quiron na vida, né? Uma pessoa, um amigo, um terapeuta, né? Um psicólogo ali, uma pessoa que pode dar a mão, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, um primo, uma tia, um colega de trabalho, um amigo que te dá a mão ali, né? Às vezes aquilo vai te marcar para sempre, né? Às vezes a gente precisa só de uma palavra, ou só de um ouvido, né? Ou só de um abraço. Às vezes a gente não precisa mais do que isso. Então, era essa história que eu queria deixar para vocês hoje, né? Eu anotei aqui uma pequena reflexão que diz o seguinte: o arquétipo do curador ferido nos ensina que as nossas dores podem ser transmutadas em aprendizado, crescimento e serviço ao próximo. Muitos terapeutas, professores, líderes espirituais e cuidadores carregam consigo esse arquétipo. Eu carrego comigo o arquétipo do Quiron. Eu amo essa história. Eu me conecto muito com o Quiron. Pessoas que, por meio das suas experiências, encontram sentido e propósito em ajudar os outros, né? Em fazer mais, às vezes, com menos que, às vezes, a gente passou, né? Cada um com a sua história. Então, como que essa história ressoa para você, né? Qual é aí o seu fractal do Quiron? O que em você, às vezes, ainda sangra, mas que você pode olhar, ressignificar, tratar, curar, né? O Quiron, ele não conseguiu, né, tratar daquilo porque era o veneno de Hidra. E depois pesquise, o veneno de Hidra era realmente muito mortal. Mas a maioria das vezes a gente pode sim tratar das nossas dores, das nossas feridas e torná-las cicatrizes, né? As cicatrizes não doem. Só que se a gente mascara essa dor, ela ainda continua lá, latejando, sangrando, ferida e às vezes até necrosando, né? Então a gente deve olhar para as nossas dores, para as nossas feridas, antes que elas se tornem um sintoma físico, né? Uma fibromialgia, né? Um câncer ou algo assim, às vezes uma doença autoimune. Hoje nós estamos, né, vendo aí muitas pessoas com doenças autoimunes. Então, gente, que nós sejamos os nossos próprios Quirons. Antes de encontrar outro Quiron, que a gente tenha o autocuidado, o autoamor, né, pra gente cuidar da gente e pra gente estar em perfeito estado de equilíbrio para poder também contribuir, né, energeticamente e amorosamente com os que estão na nossa volta, em nossa volta, ao nosso redor. Era isso que eu precisava, né, que eu queria trazer para vocês hoje. E eu espero que todos os cuidadores feridos que tem dentro de cada um de nós, eles se manifestem da forma mais elevada e positiva possível. Um beijo para vocês, aproveitem bastante o feriado, excelente final de semana, nos encontramos na segunda-feira. Fiquem com Deus.